de cego a adorador. Aqui, em João 9, já iniciando no versículo 1, inicia Jesus caminhando. Ela fala assim, Jesus estava caminhando e viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram para ele, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí ele diz assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite chega e ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E dito isso, ele cospe na terra. Olha que fato assim, inusitado, né? Jesus cuspindo já é algo que a gente não imagina muito. Jesus cospe na terra, faz lodo, passa nos olhos do cego e diz, vai ao tanque de Siloé e se lava. E o cego vai, se lava e volta vendo. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui. Deus não dorme. Jesus, por que Jesus conseguiu ver aquele cego? Por que Jesus conseguiu identificar aquele cego? A Bíblia fala, Jesus estava caminhando. Jesus estava caminhando. Jesus não para, Deus não para. Salmo 121, 4. É certo que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Quer dizer, Deus não dorme. Jesus também não parava. Dormir no sentido de parar. Ele não parava. E mais do que isso, eu te pergunto o seguinte, qual que era o endereço de Jesus? Onde Jesus morava? Porque Jesus estava ali em Jerusalém. Mas qual era o endereço de Jesus? A Bíblia registra. Está lá em Lucas, no capítulo 9, verso 58. Lucas 9, 58. Fala do endereço de Jesus. Fala assim, as raposas têm covis. As aves do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para deitar sua cabeça, para repousar. Ou seja, Jesus, ele vivia como um peregrino, ele vivia precisando de ajuda para poder repousar. Lembra lá do Zaqueu? Zaqueu, desce, que hoje me convém repousar na tua casa. Então, uma coisa é certa, Jesus tinha uma agenda movimentada. Ele não ficava estagnado, parado. Se ele estivesse parado, ele não teria visto esse homem cego. Nós precisamos estar atentos aos necessitados, a quem está ao nosso redor. Eu fico imaginando Jesus, ele estava em Jerusalém, próximo desse tanque, que nós vamos falar sobre ele, tanque de Siloé, numa região, vamos dizer assim, bem movimentada. É como se você falasse assim, olha, você está andando hoje lá no centro de São Paulo, ou no centro de Nova York, ou no centro de Londres. Ou seja, era um lugar movimentado. Será que só tinha esse cego lá? Ou tinha várias pessoas andando para um lado, para o outro, passando, cruzando? Mas Jesus conseguiu atentar para o necessitado. Com tanta coisa para ver, com tanta imagem, informações concorrendo, ele conseguiu olhar para o necessitado. Isso é algo que nós temos que estar atentos, precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos estar atentos ao necessitado. Então esse é o primeiro alerta que fica para nós. Precisamos estar atentos ao nosso redor quanto aos necessitados. No versículo 1, fala que Jesus, caminhando, viu o homem cego de nascença. Só que no versículo 2, já fala dos discípulos. Os discípulos falam assim, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Aí eu te pergunto, quem viu o cego foi Jesus.
Mas quem perguntou foram os discípulos. Por que isso? Outra lição que a gente tem que tirar. Porque os discípulos estavam atentos aos olhos de Jesus. Os discípulos, eles estavam atentos aos movimentos de Jesus, ao que Jesus estava vendo, olhando, fazendo, querendo. Os discípulos estavam preocupados em absorver tudo que Jesus tinha para ensinar. E eu imagino, e aí não está escrito, mas eu imagino Jesus andando e de repente parando próximo ao cego, olhando para o cego, e aí os discípulos percebem aquilo e, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Ou seja, os discípulos estavam acompanhando os passos de Jesus. Fica mais uma dica, mais um alerta para nós. Esteja atento aos olhos de Jesus. Esteja atento aos passos de Jesus, para que você realmente possa estar atuando em favor da obra que ele fala depois, que nós precisamos fazer enquanto é dia. A gente percebe nesse segundo versículo, na pergunta dos discípulos, que havia naquela época uma crença muito forte, de que o pecado gerava alguma deficiência, de que alguém deficiente era deficiente por conta de um pecado. Você vê a pergunta deles de uma forma muito natural. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Ou seja, eles nem perguntaram se. Eles não fizeram a pergunta assim, Senhor, ele está assim porque alguém pecou? Que aí daria margem a uma dúvida. Daria margem a você pensar assim, não, tem uma outra forma de justificar esse fato. Não, na cabeça deles já existia uma crença muito forte, isso era do povo judeu, de que os aleijados, as pessoas deficientes, eram assim por conta de um pecado, deles ou dos seus pais. Por que dos seus pais? Pelo princípio, que lá no Velho Testamento também é muito trabalhado, da maldição hereditária. Quer dizer, eles carregavam muito isso, os pais pecaram, então isso afetou de alguma forma a outra geração. Mas olha que outra coisa muito estranha, quando a gente analisa o texto de uma forma mais profunda. Quem pecou? Ele? Espera aí. Para que nascesse assim. Significa que o pecado tem que vir antes do nascimento, não tem? Porque é algo que ocorreu para que nascesse assim. Como que ele vai pecar antes de nascer? Somente se acreditassem numa reencarnação, que é o ponto que eu quero levantar aqui. Ou seja, nós estamos falando de judeus, de povo de Deus, mas que estavam com a mente contaminada. Totalmente contaminada. Eles não estavam com uma visão muito firme do seu caminho. E aí fica um alerta para nós. Será que nós conhecemos o caminho onde nós estamos? Ou as coisas que estão vindo ao nosso redor, elas estão nos contaminando de uma forma muito fácil. Porque quando você não conhece a moeda verdadeira, se te apresentarem uma falsa, é perigoso você aceitar. Se você não conhece bem a nota verdadeira, se te derem uma nota falsa, provavelmente você aceita. Então fica mais um alerta. Nós estamos no segundo versículo, já tem uns 3 alertas. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que conhecer bem o caminho onde você está seguindo, o caminho que você está seguindo, para que você não seja levado pelo sopro, pelo vento de outras doutrinas. Para que eles falassem isso a ele, pode ter pecado, eles tinham que acreditar que ele tenha pecado em outra vida. Porque senão não faz sentido, pois ele ainda nem nasceu. Como que alguém vai pecar sem ter nascido? Para que nascesse assim. Então era um pecado específico. Eles não questionaram se ele era um pecador, não, porque a princípio todos nós pecamos.
Não preciso ficar falando que nós não somos pecadores. Pecador é o profissional do pecado. Mas nós pecamos. Na vida do crente é um acidente, mas nós pecamos. Não há aquele que não peque. A Bíblia fala, se eu disser que eu não peco, eu já estou pecando, já estou mentindo. Então, pecado, com certeza, ele já teve. Mas não é disso que eles estão falando. Eles estão falando o seguinte, tem algum específico que, por conta dele, fez com que ele ficasse assim? E aqui vem mais uma lição para a gente. E existe uma frase, né, muito conhecida, que diz o seguinte: nem tudo que reluz é ouro, e nem todo ouro reluz num primeiro momento. Muitas vezes você precisa de submetê-lo a um processo de lapidação, de polimento, para que ele possa realmente brilhar. Tome muito cuidado ao julgar pelas aparências. Tome muito cuidado. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Um deles, que é muito famoso, a gente conhece muito a história dele, é de Jó. Quem julgou Jó, vendo a vida de Jó, achava que ele não tinha pecado, não era uma vez, não. Ele deveria ter ali um pacote de pecados para justificar tudo aquilo que ele viveu. Vamos pegar Jesus. Que falar de Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto? Então ele foi levado lá para sofrer, para passar tudo aquilo por conta de algum pecado? Jesus nunca pecou. Então, você pode estar passando por algumas necessidades, alguns desafios, alguns tormentos, alguma provação, você pode estar até com problemas físicos. Mas isso não quer dizer que é consequência de um ato seu, de pecado. Pode ser, pastor? Pode. O pecado também tem consequências. Traz consequências financeiras, traz consequências amorosas, emocionais, traz consequências de todo tipo, físicas. Mas necessariamente, se você está com uma necessidade ou passando por um momento difícil, isso é por conta das suas, de pecado que você cometeu? Não. E tome muito cuidado, porque nós temos muita dificuldade de julgarmos a nós mesmos quanto a isso, mas temos muita facilidade de julgar o outro. Então, se a gente vê alguém passando por alguma dificuldade, ou alguém com alguma situação, bateu o carro, você já imagina logo que, enfim. Tome muito cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Se às vezes você pega um livro, a capa dele nem chama muito atenção, mas dentro tem um conteúdo riquíssimo. E outra hora, você pega um livro que a capa grossa, com bordado de dourado, que é a coisa mais linda, e você vai ver o conteúdo, se espremer, não sai nada. Ou seja, aparências. Os discípulos estavam contaminados com essa visão, Eles olharam para ele e falaram assim, quem pecou? Ele ou os seus pais para que nascesse cego? E aí Jesus diz, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E olha que interessante no versículo 4, quando Jesus disse assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Aquele que me enviou é quem? E ele fala assim, é necessário que façamos. Tem traduções, não sei se você tem alguma aqui, que façamos está no singular. Está assim, é necessário que eu faça. Essa tradução, ela foi superada após um estudo mais profundo do significado do grego, que ele traz um plural. E por que é importante destacar isso? Porque o plural aqui faz toda a diferença para a minha vida e para a sua. Se Jesus falasse assim, é necessário que eu faça as obras de Deus, daquele que me enviou,
é uma coisa. Se ele fala para os discípulos assim, é necessário que façamos, o que tem a mais aí? Ele está incluindo os discípulos, não é? Só que os discípulos também representam todos nós. Está falando para todos nós aqui. É importante que nós façamos as obras daquele que me enviou, ou seja, que nós façamos as obras de Deus. Mas ele chama atenção para uma coisa importantíssima. Ele diz assim, enquanto é dia. Você sabe o que significa dia aqui nesse texto bíblico? Enquanto eu estou vivo. Porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O significado aqui é, faça enquanto você está vivo. Porque o seu período aqui vai se encerrar. E depois que se encerrar, ninguém pode fazer mais nada. Dito isto, no versículo 6, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Olha, aqui a gente tem mais um detalhe importantíssimo, que foi até o fato que hoje de manhã eu considero uma inspiração para ter observado isso, porque eu nunca vi nenhum pregador falar sobre isso. Eu nunca vi, talvez você já tenha visto. Muitos depositam uma fé imensa nesse cego, né, de nascença, porque você diz o seguinte, poxa, deixar passar cuspe no seu olho, hein, pastor? É um negócio assim, inusitado, não é? É ou não é? Eu te pergunto, se alguém cuspisse no chão, fizesse uma lama com aquilo, você deixaria passar no seu olho? Hã? Você conhecendo essa história, você pode até falar que deixaria. Mas no natural, você vai assim, eca, né? É ou não é? Não, que é isso aí? Por que você vai fazer isso aí? Não, usa água. Tem uns que vão comprar até água mineral para fazer com água mineral. Tem gente mais, né? Aí eu te pergunto, o cego deixou Jesus passar cuspe nos olhos dele? Hã? É hoje de manhã que caiu isso, pastor. Ele não aceitou Jesus passar cuspe nos olhos dele. Ele sabia que Jesus estava passando uma lama. Tanto que no versículo, olha que coisa interessantíssima. Tanto que no versículo 11, diz assim, respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo. Ele não fala assim, o homem chamado Jesus cuspiu na terra e fez lodo e passou no meu olho. Não, ele falou assim, o homem chamado Jesus fez lodo. Por quê? Porque quando ele foi lavar, ele viu que era lodo. Ele só não sabia o ingrediente, né, pastor? Ele não sabia o que era, não sabia qual ingrediente que foi usado, entendeu? Então, claro, eu não vou tirar aqui o mérito do cego, porque é sobre isso que eu vou pregar, sobre a necessidade de você acreditar, de ter fé, para que as coisas aconteçam. Mas reduz um pouco o que a gente tem dado de crédito a esse cego, porque ele não viu o que Jesus tinha feito com saliva. Não viu. Quem viu? Os discípulos. Para os discípulos foi uma lição e tanta. Para os discípulos foi inusitado. Que isso? Eu não sei nem se eles já tinham visto Jesus cuspir. Pelo menos na Bíblia eu não lembro outro lugar que está escrito, Jesus cuspiu, né? E eu não consigo imaginar Jesus ter esse costume, né? Tem gente assim, né? Você sai andando com ele, dá 3 passos, dá uma cuspida, né? É um negócio meio estranho, mas tem pessoas assim, né? Parece que tem formiga na boca, eu não sei o que é. Mas Jesus eu não consigo imaginar isso. Então, para mim já era algo inusitado eles verem Jesus cuspir. Quanto mais cuspir, mexer com o dedo, fazer aquela lama aqui. É outra coisa que para a gente é nojento, né? Que eu cuspi, está lá o cuspe, né? Agora eu vou lá e meto o dedo no meu cuspe. Hein? Não é um negócio que causa na gente assim, né? E aí depois ainda pego aquilo
e lambuza o cego. Parece até assim, quem não conhecia Jesus ia falar que está fazendo maldade. Se é hoje, e um tanto de gente nos TikTok, olha, você vê a maldade, que ponto que chega. A pessoa não defende, não, mas filma, né? Filma para mostrar, olha aqui que eles estão fazendo a maldade com o cego e tal. Por quê? Porque tudo indica que não era uma coisa boa. É algo verdadeiramente inusitado. E ele passa nos olhos do cego. É o que diz o versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, olha o detalhe da Bíblia. A Bíblia, nesse ponto aqui, ela chega a dar o ingrediente, né? Com a saliva, aplicou nos olhos do cego. E no verso 7 diz, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui é importante a gente explorar essa metáfora, porque quando Jesus fala para o cego ir se lavar no tanque de Siloé, tem um significado espiritual enorme, enorme. Eu não sei se você já viu pelo menos foto do tanque de Siloé, porque às vezes as pessoas confundem. Poço é uma coisa, tanque é outra coisa totalmente diferente. Poço você cava até chegar aonde tem água, né? No lençol freático, e ali você, da fonte, você já extrai a água. Olha o significado espiritual, hein? Presta atenção nisso que eu vou explicar. Da fonte você já extrai a água no poço. O tanque não. O tanque é um reservatório. O tanque é como se fosse uma piscina. Tem uma escada que desce até uma espécie de uma piscina, assim, um reservatório grande, onde as pessoas desciam, pegavam a água para o seu sustento. Mas de onde vinha essa água desse tanque? Vinha de uma outra fonte, que a Bíblia cita sobre ela, que chama Fonte de Gion. As cidades naquela época eram cercadas por muros, por conta de guerras, por conta de vir outras tribos querer dominar a região. Então elas tinham muros. Quando eles eram sitiados, ou seja, inimigos, né, ficavam do lado de fora tentando entrar na cidade, eles perdiam acesso à fonte de Gion, que ficava fora dos muros. Então eles não tinham como pegar água. Para não ficarem dependentes de água, que numa guerra, você imagina numa guerra, você ficar sem poder pegar água. Ezequias construiu um túnel, está lá em Jerusalém. Você entrar na internet, colocar tanque de Siloé, você vai ver lá as fotografias e vai ver que ele é alimentado por um túnel. Esse túnel foi feito pelo rei Ezequias para trazer água de Gion até o tanque de Siloé. E por que isso tem muito significado espiritual? Inclusive o povo de Jerusalém utiliza muito esse ambiente para questões espirituais por conta do seu significado. Porque a própria Bíblia diz que o tanque de Siloé é chamado também de enviado, não é isso que está escrito aí? E o que quer dizer Gion? Fonte de Gion. Gion quer dizer jorrar, que é a fonte. E Salmos 36, 9 diz, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Aqui está falando de Deus, pois em ti está o manancial da vida. Quem é fonte de vida? Deus. Quem era a fonte de águas ali? Gion. Como que era considerado aquele túnel com o tanque? Enviado. Quem faz a ligação de Deus com os homens? Porque os homens, as pessoas iam buscar água ali, naquele tanque, que vinha de uma fonte. Para isso tinha o enviado. Quem é o enviado que liga Deus aos homens? João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O enviado está em maiúsculo.
Olha, eu sou enviado. O enviado, exatamente, enviado em maiúsculo, bem observado pelo pastor Contreiras. Por quê? Porque ali tem um significado de que as pessoas estão buscando água que vem de uma fonte e que está sendo entregue pelo enviado. Então Jesus, quando disse a ele assim, vá no tanque de Siloé e lave-se, ele não estava preocupado só com a parte física. Ele está preocupado com algo muito maior. Ele estava preocupado com a vida dele espiritual. E aí ele fala, vai e lava-te. Então ele foi pegar da água que vem da fonte. Tem um simbolismo espiritual muito, muito grande. E aí no verso 8, e os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como o quê? Como mendigo. Como é que eles conheciam ele? Como mendigo. Isso é importante. Como é que eles conheciam ele? Como mendigo. Perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Olha que coisa interessante. Muitos começaram a ver aquele mendigo, né? Aquele cego, de uma forma diferente. Muitos começaram a ver alguma mudança nele, porque eles duvidavam até que era ele. Uns diziam, não é ele. Ou seja, mudou alguma coisa, porque eles estavam em dúvida. Outros, não, parece com ele, mas não é ele. Quer dizer, mudou muito, porque eles nem acreditam que é ele. Sabe qual que é o significado espiritual que isso tem para a nossa vida? Quando Jesus te toca, você não é o mesmo, você muda. Presta atenção no que eu vou falar. Se você aceitou Jesus, se você entrou para esse caminho e não mudou nada, se as pessoas não conseguiram ver mudança em você, abre o olho. Abre o olho. Alguma coisa tem de errado. Não é possível alguém que aceite Jesus, que queira seguir os mandamentos, que busque fazer a vontade do Pai, não é possível que não haja uma mudança. Esse cego mudou. Esse cego fez com que as pessoas em volta gerassem ali um burburinho. Não é ele? Acho que é. Não é ele não. Parece, mas não é ele não. E aí eles chegam para ele, provavelmente, né? Ele, sou eu. Que a Bíblia fala, ele mesmo, porém, dizia, sou eu. E eles falam com ele, mas quem te abriu os olhos? Quem te abriu os olhos? Já imaginou se a gente pudesse ouvir isso das pessoas hoje em dia? Porque você muda de postura, de jeito, né? E aí as pessoas se afastam muitas vezes. Muitas pessoas, elas não se agradam e se afastam, porque o mundo ele tem uma agenda diferente. Já pensou se a gente pudesse ter o privilégio que esse cego teve, esse ex-cego teve, das pessoas falarem assim, e a gente tem às vezes, né? Mas o que aconteceu com você? Quem fez isso com você? Você ter a oportunidade de falar foi Jesus? E você ter a oportunidade de pregar, e você ter a oportunidade de evangelizar, e você ter a oportunidade de converter, ajudar na conversão dessa pessoa? E eles falam com ele, e ele fala, o homem chamado Jesus fez lodo, e aí eu chamo de novo a atenção, né? Disse, fez lodo, não sabia de quê, né? Passou nos meus olhos, disse para eu ir lá no tanque de Siloé, me lavar, eu fui, me lavei e voltei vendo. Aí eles perguntam para ele, você vê ali,
gente, a gente tem que entender o contexto. Nós estamos falando de um povo que estava sendo massacrado com uma doutrina pesadíssima dos fariseus. Os fariseus queriam, de toda forma, anular a obra de Jesus, porque Jesus era uma ameaça para eles. E nessa tentativa de anular, eles já tinham colocado regras dizendo o seguinte: aquele que se dissesse ser o Cristo seria expulso. Ou seja, eles não queriam nem ouvir desse negócio, porque eles não acreditavam que o Cristo estivesse ali, que estivesse vindo. Então as pessoas estavam ali meio que... Você imagina eu como pastor te doutrinando aqui, falando para você o que tem que fazer, o que não tem, você vai ali para a rua e vê alguém fazer alguma coisa contra. Você tem uma tendência de seguir aquilo que eu orientei você, se você é uma ovelha. E se eu te orientei errado, provavelmente você vai agir de forma errada também. E assim estava o ambiente, ou seja, o povo estava preocupado. Por quê? Porque, como assim? Como alguém pode chegar aqui e fazer, e com um detalhe importantíssimo nessa passagem. Qual foi o dia da semana que ele fez isso? Foi num sábado, nós vamos ler aqui. Foi num sábado. Então, o pessoal olhou e falou assim, espera aí, ele fez você enxergar, te curou, e é sábado. Aí eles perguntam para ele, onde ele está? Ele fala assim, não sei. Você acha que a conversa acabou por aí? Não. O pessoal pegou e levou para os fariseus. Com qual o intuito? É isso aí, pastor. O pastor fez só a cena, assim, de estudo, para massacrar, para poder bater nele, para poder cobrar dele, para poder, se possível, pegar alguma informação que desse aos fariseus um motivo para poder prender Jesus, para poder condenar Jesus, porque o que eles queriam, no fundo, era acabar com essa obra de Jesus, era uma ameaça. Espera aí, quem é esse que vem aqui num sábado e cura? Ele não sabe da lei? Ele não sabe que é proibido fazer isso no sábado? No verso 13, levaram, pois, aos fariseus, ou seja, eles já tinham uma animosidade, eles já tinham uma disposição de querer fazer algo de ruim contra Jesus. Então, nesse momento, eles falaram assim, olha, vamos levar para os fariseus, por quê? Porque os fariseus eram doutores lá da lei, eles iriam julgar se o que ele fez pode ou não pode. E aí vem, no verso 14, e era sábado, que eu falei aqui, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Você vê que a Bíblia faz questão de registrar. Por quê? Porque quando a gente fala dessas questões, a gente está caminhando para uma religiosidade. Eles não estavam preocupados com o milagre que aconteceu. Eles não estavam preocupados com a libertação que houve, física, daquele cego. Eles não estavam preocupados com a alegria que aquele cego estava tendo de poder ver pela primeira vez. Eles não estavam preocupados com algo sobrenatural que tivesse acontecido ali para o bem. Tudo isso ficou cego, tudo isso ficou em segundo plano, tudo isso ficou apagado, anulado, frente a uma religiosidade. Frente a uma crença, uma falsa crença, de que era importante seguir a lei de Moisés. Ponto final. No versículo 15 diz, então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. No verso 16, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Esse homem quem? Não é o cego. Aqui estão dizendo de Jesus. Porque quando ele perguntou para o cego falou, ele aplicou e... gente, esse homem não é de Deus. Olha que coisa séria. E aqui vai mais um alerta, toma muito cuidado. Porque a gente tem muita dificuldade de acreditar em milagres, principalmente
que não são feitos por nós mesmos. Quando a gente vê, muitas vezes, alguém falar que fez ou deixou de fazer, a gente entra primeiro com aquela dúvida, com aquela suspeita de que... Porque hoje em dia a gente tem visto tanta coisa errada, né? Tanta coisa atrapalhada, mesmo no meio evangélico, que às vezes o coração da gente fica fechado. Mas tome muito cuidado, porque esses fariseus tiveram esse sentimento. Eles nem pararam para pensar no resto. Na prova que alguém que não via está vendo. Isso nunca aconteceu, pelo menos não existia registro disso. Eles simplesmente foram direto a... Peraí, esse não é de Deus. Esse não é de Deus, claro que não. Se ele fosse de Deus, não faria no sábado. Ia dizer aqui, porque não guarda o sábado. Olha, a Bíblia registra o motivo que eles estão falando. Ó. Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Não importa os sinais, importa que ele é pecador. Como pode um homem pecador fazer tantos sinais? E houve dissensão entre eles, ou seja, uma discussão no meio dos fariseus. De novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos. E aí o cego responde, o ex-cego responde, que é profeta, respondeu ele. Aqui ele demonstra muita coragem. Eu vou te falar, a gente tem vivido situações muito difíceis aí, principalmente em relação às questões judiciais, né? STF, enfim. Se coloca na posição desse sujeito aqui, imagina você diante de um poder desse, eles doidos para você confessar uma coisa que é o que eles querem, mas não é o que aconteceu, e você sabendo que se você falar o contrário, é perigoso ser preso, aí você dá mais valor a essa resposta dele. Fala assim, não, para mim ele é profeta. Ele é profeta. Os caras falando, quem falar de Jesus Cristo, quem se declarar Cristo aqui vai ser expulso. Eu falo, para mim ele é o Cristo. Não falou diretamente Cristo, mas se aproximou demais. Para mim ele é profeta. Ou seja, ele teve uma coragem, e isso falta em muita gente. Isso falta em muita gente. Existe uma sequência nesse texto de João 9, que é a seguinte: primeiro, o reconhecimento do cego. Ele reconheceu que ele era um necessitado. Ah, pastor, onde é que está escrito isso? Não está escrito. Você percebe. No momento em que ele está ali, naquela situação, pedindo esmola, significa que ele se reconhece um necessitado. Porque se ele não se reconhecesse, ele não ia ficar pedindo esmola. Quantas pessoas precisam de ajuda e não reconhecem? Quantas pessoas estão necessitadas, mas não reconhecem? Eu já tive chance de querer ajudar pessoas necessitadas e a pessoa, não quero. Não reconhece a necessidade. Ele reconheceu, foi o primeiro ponto importante na vida desse cego. Depois ele tem a questão da obediência. Quando Jesus fala com ele, vá, lava-te. No tanque, porque ele poderia lavar em outro lugar, né? Vai que ele caminhando para lá tinha um outro lugar mais perto. Não, ele foi e obedeceu. Foi no tanque de Siloé e se lavou. E aí acontece um milagre. Depois, você tem a parte do testemunho. Quando Jesus faz alguma coisa por nós, é importante testemunhar. É importante testemunhar. Eu não esqueço de uma cena que aconteceu comigo. Eu estava em viagem a serviço para Londres. E quem sentou do meu lado era o meu chefe, superintendente à época. E ele falou assim, estou com dor de cabeça. E começou a baixar a cabeça assim. E eu sei que ele é adepto da religião espírita. E tem uma ligação muito forte com essa religião.
Então, eu não sou uma pessoa que gosta de agredir as pessoas, assim, entrar mais. Eu para não falar assim, deixa eu orar por você, eu fui e coloquei só a mão na testa dele, com quem disse, se olhar se está com febre, alguma coisa assim. E eu, internamente, fiz uma oração minha. Aí, eu tirei a mão, ele, como ele lida com esse ambiente espiritual, né? Porque o espírita não deixa de estar lidando com o ambiente espiritual, na nossa visão, de uma forma muito equivocada. Mas, enfim, mas ele é sensível ao mundo espiritual. Ele olhou para mim assim, eu não lembro as palavras certas, mas foi algo do tipo assim, obrigado, eu percebi o que você fez, a dor de cabeça passou. Aí, o que aconteceu? Eu fui contar para as outras pessoas que estavam com a gente. 2, 3 pessoas que estavam com a gente. Olha, estava aqui, aí eu orei e tal. Por quê? Porque nós somos crentes, a gente tem necessidade de contar. A gente tem necessidade de testemunhar. Porque não sou eu. É falar assim, olha o que Jesus fez, olha o poder que Jesus tem. Olha a capacidade que Jesus tem. A gente não aguenta guardar para a gente. Aí ele foi e me chamou e falou assim, para que você fez isso? Perdeu o valor. Porque na mente dele, isso é tão assim, talvez poderoso, que deveria constar ou ficar com ele mesmo. E aí eu falei para ele assim, porque na minha religião, quando Jesus faz alguma coisa, a gente não aguenta ficar guardando, a gente tem que falar para os outros, chama testemunhar. Eu tenho que testemunhar. Então, se Deus fez aqui uma obra, é ótimo que outras pessoas saibam e deem valor e, quem sabe, sigam esse caminho. Acho que ele entendeu. Mas percebe assim, o cego, ele não guardou para ele. Ele poderia ter ido lá, lavado os olhos e seguido a vida dele. Não. Ele testemunhou. Porque ele falou para todo mundo, foi Jesus, foi o homem chamado Jesus. Ele fez lodo, passou nos meus olhos e eu estou vendo. Ou seja, ele testemunhou. Então, ele reconheceu, obedeceu, testemunhou e não temeu, porque não tenha dúvida, não se engane. Seguir Jesus não é tomar um copo d'água, não é, sabe assim, uma coisa simples que você não vai encontrar dificuldade. Pelo contrário, você vai encontrar muitos desafios, muitas dificuldades. E a primeira que ele encontrou, qual foi? Ser colocado diante dos fariseus, pessoas que estavam querendo de toda forma pegar Jesus por algum motivo. E eles estavam desse jeito, ele coloca ele diante dessas pessoas, sabendo que eles não querem nem ouvir falar de Cristo, e ele fala assim, ele é um profeta. Ele é um profeta. No verso 18 diz assim, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Olha o nível dessa turma. Estava cheio de testemunhas lá. Cheio de testemunhas. Mas eles ainda assim não acreditaram. Não, chama os pais dele. Para ver se realmente ele era assim. Né? E aí ele fala assim, e os interrogaram, é este vosso filho, de quem diz, nasceu cego? Como, pois, vê agora? Os pais dele temendo, porque os pais dele também sabiam desse ambiente que estava, né, acontecendo ali. E eu nem sei se o pai dele ficava muito com ele, porque para ele estar lá no chão mendigando, já devia ter problema familiar, né? Qual é o pai que vai deixar o filho mendigar? Provavelmente já devia ter algum problema com os pais, já não devia ter uma relação muito afetiva. Mas eu sei que a Bíblia cita que, por medo, os pais disseram o seguinte, não quiseram responder. Falaram assim, pergunta para ele tem idade. Sabe, como é que seu filho que era cego está enxergando? Olha, ele era cego. Isso eu posso te falar, porque isso é fato. Contra fatos, não há argumento. Assim, ele era cego, isso eu posso te falar. Como ele passou a ver, pergunte para ele tem idade e ele pode responder por ele. No verso 24, diz assim, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus,
nós sabemos que esse homem é pecador. É um versículo que eu tive que aprofundar o estudo para entender. Porque olha que versículo estranho. Eles chamam o cego, dá glória a Deus. Eu sei que esse homem é pecador. Primeira leitura mesmo, não entendi nada. Aí eu fui ver que o dar glória a Deus para esse ambiente era como se fosse um juramento. Sabe quando você vai diante do juiz? Fala assim, põe a mão aqui, né? A Bíblia, eu juro falar a verdade, lá, né? É mais ou menos isso. É como se você falasse assim, ó, no nosso meio aqui evangélico, diante do Espírito Santo, né? Eu estou falando para você, é verdade. Ou seja, é como se fosse uma declaração de que, olha, eu estou falando a verdade. Dá glória a Deus, ó, glória a Deus. Então agora você vai falar a verdade. Este homem é pecador. Ou seja, eles queriam porque queriam que ele dissesse que Jesus era pecador, que Jesus tinha cometido algum pecado, algum erro. Esse era o intuito desse povo por conta da cegueira espiritual. 25 fala assim, ele retrucou, se é pecador, não sei. Você vê que ele foi até inteligente. Ele não ficou debatendo direto com eles, né? Não, ele não é pecador. Não. Se é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora vejo. É emocionante, né? Só, se ele é pecador, igual vocês estão dizendo, de fato eu não sei. Agora, contra fatos não há argumento. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. É fantástico, é maravilhoso. No verso 26 assim, perguntaram-lhe, pois, que fez ele? Como te abriu os olhos? Os caras estavam... já tinham perguntado isso umas 3 vezes já. Olha o que ele responde para eles. 27. Ele lhes respondeu, já vô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Tipo, já cansei de falar para vocês não estão ouvindo. Por que vocês querem ouvir de novo? E aí ele entra com um sarcasmo, porque virou bagunça, né? Ele entra com sarcasmo. Porventura quereis vós tornar-vos seus discípulos? Não, olha o nível que chegou. Meu amigo, você já me perguntou isso. Eu já te respondi. O que você quer ouvir de novo? Você está querendo também virar discípulo dele? Já virou sarcasmo. Mas esse camarada não titubeou. Em momento nenhum teve medo de manter, sabe, a palavra dele, que Jesus fez a obra na vida dele. Quantos de nós, muitas vezes, vacilamos, tentamos passar por crentes secreto, né, agente secreto? As pessoas têm que saber quem você é, elas têm que te conhecer, né? Agora, faça isso de forma inteligente, não estou falando aqui para você ser uma pessoa desagradável, né? Uma pessoa que fica parecendo bitolada, uma pessoa que fica parecendo... Porque chega eles querendo passar essa imagem de que crente é gente bitolada, né? Crente chato. Não, você tem que ser uma pessoa inteligente, né? Capaz de passar a mensagem e ao mesmo tempo chamar a atenção deles. Poxa, esse negócio deve ser bom, porque sua vida está refletindo alguma coisa que para eles está sendo atrativo. Porque muitos deles vão para gandaia, bagunça, tudo mais, na hora que aperta, eles veem em você. Porque eles veem em você alguma diferença. E aí é você que vai poder orar por eles, é você que vai poder dar uma palavra de consolo, é você que vai poder ajudar. Então isso é muito importante. E esse cego teve isso, ou seja, ele teve um momento em que ele, inclusive, depois começa a pregar para eles. Se você ver aqui o versículo 30 a 34, é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Jamais se ouviu alguém que tenha aberto olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olha ele pregando para os fariseus. Tipo, meu amigo, olha aí as coisas, se não fosse de Deus. E aí no verso 34, olha o que ele diz. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado. Olha a mente presa
naquela cultura. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Apelaram, esse é o famoso apelou. Sabe quando você está discutindo com uma pessoa, dando argumentos, e aí acabam os argumentos da pessoa? Aí ela começa a gritar, que é um grande sinal já de que está perdendo, e chutar o balde, né? Esse é o famoso chutar o balde. Apelaram. Você, todo nascido em pecado, não é disso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo isso, não, nós estamos discutindo do profeta, que ele fez. Se ele é pecador, como é que ele fez? Ao invés deles darem argumento para ele sobre isso, se é todo pecado, como é que você, sendo pecador, ensina a nós, fariseus, conhecedores, sabedores do que é certo e do errado? E o expulsaram. Tipo, tira esse rapaz daqui. Por quê? Porque estava incomodando. E, de fato, você vai viver isso. Se você for um crente, vamos dizer, crente raiz, você vai viver isso. Você vai incomodar. Porque o mundo se incomoda. Porque é contra a cultura. A partir do verso 35 diz assim: ouvindo Jesus que os tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? No verso 37 diz: e Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Aqui houve o milagre que Jesus realmente queria fazer. Porque nós temos um corpo físico e um corpo espiritual, enquanto alma. Enquanto alma, nós temos um corpo físico e um espiritual. O físico, Jesus tinha curado. Na hora que ele foi lá no poço de Siloé, ele passou a enxergar. Mas ele ainda continuava sem enxergar espiritualmente. E nessa hora, Jesus se revela a ele. Eu sou Jesus, esse que fala com você. E aí ele o adora, ele aceita e o adora. Então, nessa hora, ele abriu os olhos espirituais do cego. Ou seja, o cego teve os olhos abertos duas vezes. Uma física e outra espiritual. E aqui sim, a obra se completa. E para fechar o capítulo, que nós falamos do capítulo todo, né? No final tem algo muito importante. Porque diz assim: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Como assim? Como assim? A fim dos que veem, não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqui o significado disso é que aqueles que se acham donos do saber, aqueles que são orgulhosos, aqueles que têm uma soberba, aqueles que se dizem senhores da lei, a esses, cada vez mais ficou difícil enxergar. Porque essa soberba cegou os olhos deles. Mas os humildes, a esses, é dado a condição de enxergar. Logo depois, olha o que diz no verso 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, se você fosse uma pessoa, de fato, que não entendesse da lei, porque a lei estava cegando eles, você, de fato, enxergaria. Mas como você entende da lei, como você é um maioral, como você é um doutor da lei, portanto, por isso você é cego. Você não enxerga. Olha que coisa impressionante. Está nos chamando a atenção para ter muito cuidado, sabe, com a religiosidade, com a doutrina errada, porque a doutrina errada, ela cega.
uma pessoa subir escadaria de joelho. A fé é maravilhosa, mas está cega por uma doutrina errada. Uma pessoa carregar um tronco nas costas por quilômetros para chegar em frente a uma escultura de madeira, de bronze, de gesso. É uma fé fantástica, mas está cega. Está cega. E o que Jesus chamou a atenção foi exatamente isso. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Melhor você, que é humilde e que tem acesso a essa palavra e a salvação, do que aqueles que são soberbos, que estão em postos muitas vezes elevados, mas que estão cegos em meio ao seu conhecimento. Reconheça, obedeça, testemunhe, não tema e adore ao Senhor. Amém? Transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei.